Oi, tudo bem com você? Eu sou a Mariana, eu sou a dona do Bolsaria Studio. Sejam bem-vindos a este cantinho. Aqui a gente fala de design de um jeito anormal, mesmo você não sendo da área ou você só tá aí de boa, porque a gente às vezes traz react, a gente traz alguns desafios de design, ou seja, a gente recria ali alguma coisa, tipo, recentemente eu recriei a Ferrari como se fosse uma marca de ônibus. Então não se acanhe, aqui também tem entretenimento pra você. Bom, galera, e sim, ou melhor, não, eu não uso mais a Adobe, eu não uso mais o pacote Adobe, nadinha. Eu também nem uso mais o Adobe Reader, gente. Meu Deus, e agora? Eu perdi a oportunidade de trabalho? Será que agora eu recebo menos por causa disso? Eu sou menos profissional que outros designers que usam Adobe? Será? E antes, eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu vou mencionar a Adobe várias vezes por dois principais motivos. Porque primeiro, eu quero cutucar a comunidade de designers. Eu quero! Vocês precisam escutar isso. Segundo, porque o canal é meu. Porque falar da Adobe chama mais atenção. Então eu preciso usar esse gancho para eu trazer esse assunto, beleza? E a princípio, esse vídeo não é uma crítica a você, designer, que usa pacote Adobe. Tá tudo certo com você. Você respeita os seus próximos, você respeita os seus coleguinhas, você não fica zoando aquela pessoa que usa o Canva. Então tá tudo certo com você. Você é uma pessoa muito legal, amigável, muito bom. Parabéns! Yay! Agora, o meu problema é com designers e mentores, professores que ficam repetindo por aí desde em seus cursos e vídeos. Tá tudo bem, né? Cada um também tem a sua opinião, mas eu digo de reforçar a ideia de que é a única família de softwares que vai te fazer um verdadeiro profissional no mercado e só assim você vai ser reconhecido, ou que um notebook que vai te fazer um grande profissional. Agora, vem cá passar nervoso comigo. Vamos ler junto essa postagem aqui. Comprar um MacBook vai multiplicar tudo por 10. Físico, resultado de clientes, produtividade. Como? Apenas compre e verá. E os comentários nessa mesma postagem. Vamos ser sinceros, chegue num cliente grande de BIC, PC, Windows, Android e etc. Agora chegue com um Mac, um iPhone, tire uma caneta bacana e etc. Vamos ver com quem o cliente fecha. Infelizmente, é a impressão de poder que fica, a postura e confiança por trás da imagem que as marcas trabalham. Isso distancia, assusta as pessoas que querem começar a atuar na área do design gráfico e desde pessoas que já estão na área, mas elas não conseguem se encaixar nesses padrões exigidos pela comunidade ou alguém aí que se diz ser o certo, o mais profissional, o mais correto. Bom, eu achei importante trazer esses contextos, né, de que isso é a razão do vídeo, porque, cara, eu não tô aqui pra fazer nenhum tipo de sensacionalismo e nem ficar falando mal da Adobe, né, porque o grande problema, na verdade, com a comunidade. Então eu vou falar sobre os seguintes tópicos. Eu vou falar dos programas que eu uso atualmente. Nesse caso, eu vou falar mais a fundo sobre os programas de design, tá? Valores, configurações de PC e requisitos de sistema, né? Oportunidade de trabalho, popularidade e pesquisa, desvantagem e meu veredito final, tá bom? E aí vou deixar pro final pra gente conversar um pouco mais sobre esse estigma, tá bom? Bom, gente, na verdade, eu não me lembro exatamente como que começou essa minha jornada. Nossa, gente, meu Deus, que grande aventura desbravar nos oceanos fora do Adobe. Uau! Porque assim, desde que eu me lembro que eu tive contato com o design gráfico, sabe? Desde que eu usava como hobby, ou sei lá, eu só brincava lá no software, sabe? Eu usei diversos programas diferentes. Eu usei desde o Pixels, que eu lembro que era um site, né, enfim. Gente, eu acabei de ver, na verdade não é Pixels, é Pixel, não sei como que pronuncia. Aparentemente ele ainda existe, sim, mas olha só que eu achei absurdo. Eu não sei se é coincidência, mas eles são extremamente parecidos? Coincidência? Eu não sei. Tinha o Photoscape. Quem que se lembra quando fazia capas pro Facebook? Inclusive, isso foi nos meus hobbies na minha jornada como designer. E também foi caótico por causa dos memes. Eu gostava de fazer memes para páginas do Facebook. Eu adorava saber como que fazia filtros, sabe? Aberração cromática, blur. E assim, né? Eu
dava aquele jeitinho especial pra eu usar o software Adobe. Mas eu fiz um outro vídeo falando mais sobre essa minha jornada caótica, de como que eu comecei e enfim, tá bom? Então vai lá dar uma conferida. Mas primeiro fique aqui comigo nesse vídeo. Cara, e na minha jornada eu sempre tive notebooks ruins, fuleiros, xoxos, capengas, anêmicos. Mas um deles foi muito especial. Meus amigos, não dava pra usar o Photoshop. Ah, e o melhor ainda, não rodava Windows 10. Eu podia até usar ali o Windows 7 ou Windows 8. Inclusive, acho que até congelava no Windows 8, hein? Não era só problemático em questão de eu não consigo usar os programas da Adobe, e sim também por causa de segurança e tudo mais, né? Então a Adobe exigia que usasse o Windows 10, né? Eu não sei se agora vai exigir o Windows 11, inclusive, né? Mas não podia usar a Adobe no Windows 8. Não sei lá, às vezes podia ter aí alguns pulos, mas eu não quis. Eu pensei, não, eu vou tentar dar um jeito de usar o meu notebook aqui. Então aí eu comecei a minha jornada de usar sistema operacional diferente. Eu comecei a usar o Linux, que eu usei por mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, se não me engano. E também a Adobe não disponibiliza o software para Linux. E foi aí que eu descobri o que são softwares livres, que foi por pura necessidade. Então eu descobri essas ferramentas fora do comum na internet. Eu vi criadores de conteúdo, inclusive um deles foi o Renan Meyrink, e sempre foi por pequenos criadores de conteúdo, sabe? E criadores grandes no máximo. Eu vi o Guanabara. O Guanabara é de outra área, né? Ele é mais na área de programação. Eu uso no meu dia a dia muito Photoshop, mas eu tenho a licença, né? Eu tenho aqui por conta do curso em vídeo. Pra mim é bem tranquilo usar o Photoshop, mas eu não posso obrigar ninguém a ter o Photoshop porque ele realmente é bem caro. Apesar de que, pra mim como professor, pra você como aluno, eles terem um descontinho, mas não é um desconto absurdo, não. Cara, e o mais legal ainda é que eram softwares de graça. Eles são de graça. Não tem pegadinha, realmente é de graça pra você usar. É software de uso livre. Mas esse vídeo não é sobre esses softwares, tá? Talvez, quem sabe, eu possa trazer esse assunto pro canal em algum momento, tá bom? Beleza? Mas hoje não. Bom, e atualmente, que ferramentas que eu uso? E pras mídias de design gráfico, no geral, eu uso o trisalzinho Affinity, o Affinity Designer, o Affinity Photo e o Affinity Publisher. Ou seja, o Designer se equivale ao Illustrator, o Photo ele se equivale ao Photoshop e o Publisher se equivale ao InDesign. Sabe o que eu acho muito legal do Affinity? Eu vou usar aqui o exemplo ilustrativo da Adobe, tá? Você tá no Illustrator, mas aí você quer ali fazer um tratamento na imagem. Você tem ali uma área onde você consegue alternar pra persona Photoshop, né? Você tá no Illustrator, você pode alternar pro Photoshop ali dentro mesmo do programa, sabe? Mas eu ainda quero mostrar também pra vocês como é que funciona ele melhor, com mais detalhes, né? Isso é muito prático, muito bom. Mas enfim, essa parte aqui acho que deu pra entender, né? Porque eu acabei estendendo um pouco mais do que o esperado do roteiro, né? Mas bora continuar então, porque eu preciso fazer um vídeo separado sobre esses programas, tá? Mas vamos lá. E pra edição de vídeo, nesse momento, eu recentemente comecei a usar o Filmora. Eu tô gostando muito dos recursos dele, de edição automatizada. Eu uso ele principalmente pra tirar aquela sujeira mais grossa na hora de editar um vídeo, tirar os silêncios, tirar ruído. E também tem uns recursos de inteligência artificial. E não, gente, não é uma publi, mas poderia ser. Poxa, gente, por isso que vocês têm que se inscrever, cara. Dê like no vídeo. A gente precisa de reconhecimento. Vamos compartilhar o conhecimento pra galera. Compartilhe com seus amigos, tá bom? E vamos fazer esse cantinho crescer, gente, por favor, tá bom? Então vamos lá. Então, não só isso, eu também uso o recurso de legenda dinâmica e aí fica bem legal para edição de reels. E também eu uso o DaVinci Resolve, pós a etapa que eu faço no Filmora, né, da camada grossa, enfim, e aí nesse processo com o DaVinci é mais do refinamento, efeitos, para exportação final do vídeo mesmo, sabe? Gente, quantas ferramentas, né, e como vocês podem ver, é uma diversidade que a gente tem nas nossas mãos hoje em dia, né? E
também parece que a cada 6 meses, uma vez por ano, sempre tem uma ferramenta nova chegando. E também sempre passando por algumas atualizações e mudanças. E isso é contornável, porque às vezes é só questão de interface, alguns botões ali, sabe? E a tendência é que se você só fica preso à ferramenta e você não usa a sua própria cabeça na hora de criar, ou seja, você não domina o design, você não domina os fundamentos, você vai passar por muita dificuldade, você vai continuar sendo refém de tutoriais do YouTube de como fazer aquele efeitinho específico lá naquele programinha. A ferramenta sempre muda e o fundamento não. E por isso que o Alicerce existe, são aulas desenvolvidas pela Maírla, Meridade Design, e pensadas para você que quer começar no design do jeito certo, ou até mesmo aí você que é um autônomo, tem seu próprio negócio e você lida com demandas de design no seu dia a dia. Você não precisa de experiência prévia, nem de equipamentos caros ou programas com assinaturas. No Alicerce você aprende a pensar e criar designs que funcionam, independentemente da ferramenta que você tiver, cara. Você pode até ali fazer um excelente design no PowerPoint ou até no Paint. Estou usando demais, viu? Você vai aprender sobre tipografia, Gestalt, psicologia das formas, contraste. Ah, e o curso, ele é vitalício, com aulas que nunca envelhecem mal. E se você não gostar do curso, você pode solicitar o seu reembolso dentro de 7 dias, sem problemas. Então o link está na descrição para você desfrutar deste conhecimento, tá bom? E agora, sobre valores. Será que saiu mais caro eu ir pro Affinity ou será que compensava mais pra mim ficar no Adobe? No Adobe ou na Adobe? Na Adobe. Na Adobe. O Affinity, na época que eu peguei, ele tava ali numa promoção, custando 83 doletas. E fazendo as contas, deu 500 reais à vista. Só podia fazer à vista, não podia parcelar não. Ah, e outro detalhe, é vitalício. E isso me salvou demais. Gente, tipo assim, eu não tô tirando mérito da Adobe não, tá? Eu acho os programas delas excelentes também. Mas pra mim, sabe, não compensava eu pagar mensalmente o valor que eles cobram, sabe? E é claro, beleza, são várias atualizações, vários recursos que eu sei que eu não vou usar. Eu não vou usar. E você aí, você também sabe que você não vai usar. Tipo assim, pra mim compensou demais, sabe? Tipo, eu posso tá daqui uns 10 anos depois, eu ainda tá com o meu Affinity aqui, tipo, praticamente ele já tá tudo pago, eu não tenho que me preocupar de pagar mensalidade alguma, eu posso desfrutar muito bem do programa. Bom, gente, agora vamos falar sobre configurações. Eu fiz um levantamento de dados desde requisitos dos softwares que eles exigem e também dos sistemas que eu já tive e que eu tenho agora. Bom, primeiro, antes de eu começar, eu quero fazer analogias porque assim, eu sou uma pessoa muito leiga na área de hardware e tudo mais, eu tive que pedir ajuda para fazer pesquisa e conseguir explicar aqui, né, que eu acho importante trazer conscientização e informação, né, então vamos lá. A gente tem aqui a gente tem 4 protagonistas. O processador, a gente tem a placa de vídeo, a gente tem a memória RAM e nesse caso aqui é mais software, né, não é hardware, né, hardware são esses 3. E então aí a gente tem o software, né, que são as tarefas. Então, tipo assim, eu quero que vocês imaginem aqui uma empresa, né? Uma empresa, cara. Tipo, então o que numa empresa tem? Uma empresa tem hierarquias e responsabilidades de tarefas, né? Então a gente tem o gestor, ou chefe, que é o processador. O processador, ele é aquele que vai te passar as tarefas. Ele que vai comandar as coisas pros departamentos. Então aí a gente tem o artista, a gente tem a placa de vídeo. Ele é responsável por processar imagens, vídeos, os componentes visuais da coisa. E o que a gente tem numa empresa? A gente tem uma estrutura, né? E uma estrutura pode ser o quê? Pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, enfim. E o que pode estar em cima dessa mesa? São tarefas, né? Você precisa de espaço ali para trabalhar. Ou seja, quanto maior a sua memória RAM, mais espaço de tarefa você vai conseguir ter. Ou seja,
seja, você vai conseguir executar vários softwares ao mesmo tempo. Beleza? Deu pra entender a dinâmica, tá? Beleza? Os softwares são as tarefas, tá? Agora que a gente entendeu, lembra daquele notebook que eu mencionei mais cedo? Que não rodava nem o Windows? Esse notebook, ele tinha as seguintes configurações. Ele tinha um processador de terceira geração com memória de 8 GB. E não tinha uma placa de vídeo. Ou seja, é como se fosse uma empresa que tem ali um gestor, um chefe que tá preso lá em 2012, 2010. Ah, e ele não tem funcionários. Ele não tem funcionários para fazer as próprias tarefas. Ou seja, ele vai ter que fazer tudo sozinho. E aí, ou seja, vai ser meio complicado as coisas para ele. Aí eu usava o GIMP, Inkscape, lisinho. Mas eu ainda assim sofria um pouquinho por conta do tamanho do projeto. Enfim, acabava sobrecarregando. E hoje em dia, finalmente, eu consegui ter um dos meus maiores sonhos, minhas grandes realizações. Eu consegui finalmente ter um notebook meu e um notebook muito bom. Mas enfim, gente, pro meu dia a dia tá sendo maravilhoso. Inclusive, nos meus tempos livres, eu uso pra jogar. E pro meu trabalho, ele funciona muito bem, super liso. Foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Eu sou muito, muito grata por eu ter conseguido realizar isso. Nossa senhora, é tão gostoso de lembrar da sensação. Tô deixando aqui a foto. Ai, nossa, fiquei tão feliz. Vamos lá. E aí, as minhas configurações agora é um AMD de 5ª geração, 8 GB de RAM, por enquanto, né? Eu posso, se eu quiser, eu posso aumentar o espaço desse trabalho também, né? Dessa mesa. E uma placa de vídeo NVIDIA RTX 3050. E por favor, nerds de plantão, não me enchem o saco. Pra mim, essas configurações estão me ajudando demais, tá? Por favor, não me enche o saco. Me deixa ser feliz. Inclusive, todos esses dados que eu tô pegando são dos sites oficiais de cada software, tá? Que também eu vou deixar aqui na descrição. Resumidamente, a Adobe, os programas dela, elas exigem que você tenha uma memória RAM muito grande. Ela exige que você tenha muita memória RAM. Ela come sua memória RAM, ela quer ocupar toda a mesa de trabalho. É complicado, porque assim, beleza, e os requisitos mínimos são de 8 GB, ok, mas o recomendável existe? O recomendado é que você tenha 16 GB. Você pode até ter ali os seus 16 GB de memória RAM, mas o que acontece? Você vai deixar os dois programas abertos, não é? Pra você usar os recursos ali de integração, mas já eu chego lá. Mas pra quê? Querer assinar Adobe? É só você usar o pirata. Cara, tipo assim, eu nem vou entrar no mérito e falar sobre pirataria, tá? E que, inclusive, não só isso, pode te dar problemas de multa gravíssima, dependendo do tamanho da sua empresa, viu? Fica atento. Tipo assim, mesmo que você queira trabalhar com a Adobe, tá tudo bem, você vai ficar de fora das atualizações que ela traz e também você vai perder muita estabilidade. Então, mas assim, você que decide, tá? E outro detalhe que eu esqueci de mencionar sobre a Adobe é que ela exige também um processador moderno. E em contrapartida, o Affinity, pelo que eu vi no site, né, não deu muitas especificações de processador e tudo mais, né, que deu a entender que você pode ter um processador de 2015 ou de 2013, né, e ele só quer, tipo, cara, só me dá ali uma mesinha de trabalho e fechou, beleza? E aí, né, a memória RAM. E pra mim, cara, tipo, de verdade, o Affinity, ele roda lisinho, principalmente também com as configurações que eu tenho hoje, né? Assim, às vezes são projetões, ele roda lisinho, cara. Bom, gente, sobre oportunidade de trabalho, pelo que eu vejo, né, assim, de vez em quando eu tô de olho em vagas de emprego e tudo mais, e eu vejo os requisitos, vejo também o perfil da empresa, a marca, e muitas das vezes, pelo menos hoje em dia, cada vez mais tá caminhando para esse lado, que as empresas, elas estão interessadas em que você resolva o problema delas. E elas não estão preocupadas se você usa pacote Adobe ou não. É claro que de vez em quando aí aparecem umas vagas, inclusive tem uma vaga uma vez que eu concorri, que foi para um PJ, PJ, né? Eu não vou explicar muito bem, mas tipo assim, o PJ, ele é contratado para um fim, né? A empresa não pode exigir que você compre um determinado material para você fazer, se você consegue ter o mesmo fim, né? Que é o design, enfim. E aí a empresa, ela simplesmente estava querendo que eu assinasse a Adobe ou
eu que me vire pra, né, usar Adobe pra trabalhar pra ela, como PJ, né? Mas aí se for CLT, a empresa que tem que pagar, né? Se for exigir que você use essa ferramenta e não que você, entendeu? Então, tipo assim, e são empresas que normalmente, como esse exemplo que eu falei pra vocês, são empresas que são mais ultrapassadas, são mais tradicionais, né? Mas cada vez mais empresas modernas e empresas que são do futuro, de fato, elas estão preocupadas de você resolver o problema delas mesmo, né? E se você é um profissional que está apto pra isso, né? E isso independe de qualquer ferramenta, cara, pelo amor de Deus. Porque, olha a infinidade de ferramentas que a gente tem hoje em dia, elas batem de frente com a Adobe, Como que eu faço pra trabalhar com outros designers? Sei lá, às vezes eu preciso fazer uma cocriação. Será que há muita incompatibilidade entre os programas? Sim. Cara, tem hora que é complicado, mas isso é por conta de a Adobe ser a mais popular, né? Porque que acontece? Um programa, ele foi projetado para funcionar à sua maneira, né? Cada um vai se comportar de uma forma diferente, alguns vão ter ferramentas bem similares, né? Mas às vezes eles têm umas programações diferentes, então por isso que dá essas divergências, né? Às vezes, sei lá, o mapa degradê pode bugar ou alguma coisa assim do tipo, mas são coisas que são contornáveis, né? São coisas que dá para você conversar com o designer. Olha, eu vou exportar em PDF, olha, eu vou rasterizar, ou transformar o objeto em curva. São coisas solucionáveis. Ou às vezes você também abre o Fotopeia, dá uns pulos. Porque assim, gente, se fosse o inverso, se o Affinity fosse mais popular que a Adobe, também daria o mesmo problema, sabe? Então é questão de as empresas, né, as empresas criarem essas compatibilidades, integrações entre os programas. Que também isso já viraria um assunto inédito, né? Que a gente precisa debater, enfim. Pesquisas e tutoriais. Cara, é inegável. A Adobe, ela é disparada de popular nas pesquisas do YouTube, do TikTok, nas redes sociais. Mas, cara, eu posso te falar uma coisa? Independentemente do programa, é sempre bom você pesquisar em inglês. Que foi o que eu fiz com os programas impopulares, né? Que, cara, sempre deu muito certo. E é aí que você tem que pensar com a sua própria cabeça. Porque assim, cara, é o seguinte. Imagine que você quer criar, sei lá, esse efeito aqui de texto. Você quer criar esse efeito grunge. Ou você quer fazer uma determinada montagem. Cara, tem coisa que você não precisa pesquisar especificamente como que faz naquele programa. Tipo, você não precisa pesquisar um tutorial tipo, olha, como que eu crio texto dentro do Affinity? Como que eu coloco um contorno nele? Como que eu faço pra aumentar o brilho e a saturação no Affinity? Cara, tipo assim, você pode pegar e procurar ali locais que falam mais especificamente sobre a interface e tudo mais, sabe? Você pode pegar e fazer isso, mas se você domina isso, né, essa parte da questão de ferramenta de interface de botões, cara, você está livre. Agora é questão de você se alimentar de outras coisas, né, de outros recursos, você estudar manipulação de imagem, de efeitos e não de ferramentas mais, né, você precisa, mas já eu vou chegar nessa parte também. Tipo, por exemplo, eu sou apaixonada pelo efeito halftone e pode ser que em alguns programas seja diferente pra fazer esse efeito, tipo, assim como é diferente no Canva ou no Photoshop, que você tem que abrir aquela galeria de efeitos pra você escolher o halftone, e no Affinity já fica em outro lugar, não existe essa galeria de efeitos, mas o halftone também tá ali, só tá em um local diferente. Por isso que eu indico você ser curioso, você brincar na ferramenta, de você testar, de você, sei lá, pega uma foto, fica testando os efeitos. O que isso aqui faz? Vai lá, testa, joga, faz a bagunça, tira um dia, tira umas horinhas pra você brincar. E aí você vai pegar o jeito de software sem depender de tutorial nenhum e nem de algum criador de conteúdo específico. Nossa, porque... Ai, desabafo. Eu não aguento mais em todo grupo de designers que eu fico. Que desgraça, velho! Eu sei, gente, tá? Eu não tô falando que você não tem que pesquisar tutoriais e é proibido, tá? Eu tô falando pra pessoas que são viciadas em ficar mandando no grupo, ai, como que eu faço esse efeito aqui? Ai, como que você fez isso daqui? Gente, tem hora que as pessoas parece que elas não pensam, não sabem arredondar um cantinho do retângulo. Nossa senhora! Cara, se vira! Você não precisa pesquisar cada coisinha tintim por tintim no YouTube. Eu falo isso porque eu já fui assim. É uma desgraça. Se vira!
autonomia. Tenha autonomia. Não fique... Nossa senhora, nossa, Nossa, fiquei puta aqui. Ai, pronto, desabafo dado. Então, gente, esses tempos eu tava olhando meu threads, eu me deparei com essa guria, que ela tava falando que o Photoshop tava tomando a memória dela de canudinho, e aí ela atualizou o programa, e aí teve o seguinte erro. Encontramos o obstáculo, não é memória suficiente, a memória RAM, né? Disponível. Tente atualizar o Illustrator e sua placa de vídeo para uma versão mais recente e inicie o computador. Enfim, tipo, essa parte da placa de vídeo pra mim ficou meio vaga, eu não entendi muito bem se é pra atualizar sua driver ou outra coisa. Aí vamos seguir o fio aqui, né? Ela continuou postando. Tá foda, galera. 32 GB não tá tancando. Vou ter que dar suco pro meu desktop. Gente, tadinho, fiquei com tanto dó dela. E aí ela continuou. Não consigo mais abrir o Photoshop, o Illustrator em 4 sessões diferentes no Chrome ao mesmo tempo. Nem a máquina aguenta mais tanta aba aberta. Lembra daquela parte do vídeo que eu falei sobre memória RAM? Que talvez você tenha problema com a Adobe nesse quesito, porque você vai deixar certos programas abertos simultaneamente. Então, foi isso que aconteceu com essa guria. Mas eu já vou abordar um pouco mais sobre esse recurso que tem no Photoshop, tá? Já vou chegar lá. E aí, o Renan, né, um dos meus colegas de trabalho, que eu também mencionei nesse vídeo também, né? Ele refutou, né? Já experimentou os softwares da Affinity? Nos meus testes, o uso de memória RAM deles foi bem menor do que os da Adobe. Daí ela respondeu: não, nunca tentei, vou procurar depois. E aí eu também falei pra ela, né, sobre minha experiência com Affinity, né, e ela falou: gente, eu tô de cara, nem conhecia. Tô sabendo agora com vocês indicando, mas como é os comandos e propriedades são parecidos porque é difícil aprender tudo de novo. Gente, eu não tô criticando a menina, tá, mas até porque ela acaba sendo uma... Eu não queria usar essa palavra, tá, porque fica parecendo sensacionalismo, mas ela acaba sendo vítima das consequências desses designers de sempre falar: ah, você precisa usar Adobe, ah, você precisa de MacBook. Falta muita autonomia, muita curiosidade entre os designers, cara. E é isso que acontece, você não consegue pensar, parece que você só fica preso a um programa, parece que você não foi ensinado a pensar, né? Você só foi ensinado ali a usar aquilo porque sim, né? Tipo, e o Renan, ele trouxe ali uma alternativa super simples, né? Dependendo do programa, você pode mudar ali os atalhos, né? Até no Inkscape eu fazia isso porque eu tava acostumado com o Illustrator, né? Então, independentemente do programa, você pode adaptar ele pra funcionar bem parecidinho com o que você conhece. Gente, as pessoas, elas não têm autonomia. Tipo, nossa, isso é um problema geracional também, sabe? Mas, amiga, isso não é crítica a você não, tá? E tá tudo bem, tá? Está tudo bem com você, eu também já fui assim também, né? Tudo isso é efeito da falta de conscientização, desde a forma de pensar e de uso de ferramentas. Bom, gente, e as desvantagens do uso, né, do Affinity e de eu ter saído da Adobe? Cara, eu acredito que nenhuma. Eu acho que tudo isso, vai ficar redundante se eu ficar repetindo tudo aqui de novo, né? Mas é sobre costume, coisas enraizadas. Tipo, o meu trabalho, ele é muito funcional. Gente, tipo assim, a maioria dos meus projetos profissionais, eles foram feitos no Affinity ou em softwares livres. Mas eu tenho algumas críticas também quanto a Affinity, sim, tá? Eu não vou passar a mão na cabeça, não, né? Quanto a desenvolvimento do programa, ele é bem lento comparando com a Adobe, né? Mas é claro que a Adobe é uma empresa muito maior e várias outras questões também. Tipo, eu sinto falta de recursos de IA, né? Tipo, sei lá, às vezes eu quero preencher ali alguma imagem, né? Sei lá, né? E aí eu ainda preciso fazer aquele jeito arcaico de fazer, sabe? Não tem preenchimento generativo pra facilitar meu trabalho, né? A remoção de fundo também, eu queria que fosse um pouco mais evoluído também, sabe? Mas não é nada que impede de meu trabalho ser incrível, maravilhoso. Porque, cara, se eu quiser, eu posso usar outros recursos por fora. Tipo, cara, sei lá, eu posso usar o Canva para remover os meus fundos, eu posso usar outros softwares que tem inteligência artificial, sites. Bom, gente, mas então assim, isso tem a ver com hábitos, vícios. Gente, agora finalmente, minhas considerações finais. Minha experiência no Affinity anda sendo extremamente positiva. E não, esse vídeo não é patrocinado pela Affinity, mas poderia ser, né? Ainda não é patrocinado. É verdade, eu poderia tentar entrar em contato com eles depois, né? Porque, não,
Ah, mas eu sou flopada, cara, pelo amor de Deus, só tenho só 124 inscritos. Ah, mas eles também são flopados, então acho que combina. Então, ao decorrer da minha experiência profissional, como uma designer de marcas, de posts, o Affinity, ele serviu muito bem. É um programa extremamente profissional, ele compensou demais. Então, gente, esse vídeo foi uma mensagem para você que usa o Affinity ou usa outros programas fora Adobe, que está tudo bem contigo. Não tem nada de errado, você não é menos profissional, está tudo bem com você. Você não é menos que aquele seu colega que já gastou mais de 12 mil reais com notebooks caros, com mensalidades em dia. E também é pra você que acha que precisa se encaixar neste mundo. Tentar se encaixar em um espaço que você não cabe, você não consegue entrar, ou que você só não quer entrar. Tá tudo bem. Também é como se fosse um vídeo pra mim do passado. Que bom que eu escolhi esse caminho, que bom que eu não tentei encaixar em padrões algum pra eu ser a designer que eu sou hoje. Se eu tivesse tentado me encaixar nesses padrões exigidos pela comunidade padrãozinha de designers, eu acho que eu teria desistido da profissão. Então, se você ficou nesse vídeo, muito obrigada e eu vejo você logo logo. Tchau!